a mais um Que Diabo é Isso, Freud. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre pulsão, que é mais um dos conceitos fundamentais da psicanálise, né, que está aí dentro da metapsicologia freudiana. Então, esse é o nosso tema de hoje. Vamos lá. Oi, gente, eu me chamo Ítalo. E aí, como a Lilian falou, a gente vai conversar um pouquinho sobre a pulsão. Eu estava até conversando aqui com a Lilian antes de começar, e eu estava falando para ela que eu achei eu acho que desses que a gente fez foi um que eu achei um pouco mais complexo. Eu acho tanto de explicar como de tentar associar isso a algum exemplo, mas aí conto com a colaboração da minha amiga maravilhosa, perfeita, Lilian, para cumprir essa função. E aí eu vou falar aqui algumas das coisas que chegou para mim das leituras e dos estudos que eu fiz relacionados à pulsão. Uma delas, primeiro, é que assim como o conceito de recalque, que existe uma questão aí de tradução, a pulsão também passou por uma questão parecida com essa. Existe um termo em alemão, que aí eu vou contar com os talentos do Yuri novamente para colocar aqui na tela, que eu não vou ler novamente, mas existe um termo em alemão que ele foi traduzido de duas maneiras diferentes. Inicialmente foi traduzido como instinto, inclusive em algumas traduções das obras do Freud, isso permanece ainda como instinto. Então, por exemplo, quando eu fui ler aqui o texto, acho que era da Imago, da Companhia das Letras, ainda estava traduzido como instinto. Porém, a gente entende também, assim como o conceito de recalque, que a tradução mais adequada seria pulsão. E aí, uma coisa que a gente estava falando também nos outros vídeos, que a gente achou interessante, assim, é que esses conceitos, eles conversam muito com os conceitos que a gente já conversou aqui. Então, o conceito de pulsão, por exemplo, é um conceito que está estritamente ligado aos outros conceitos que a gente já trabalhou nos vídeos anteriores, e mais especificamente está ligado ao conceito de inconsciente. Então, a gente falando de inconsciente, a gente também está falando de pulsão, certo? Uma das coisas que eu achei importante falar sobre a pulsão é que a pulsão ela é um quantitativo de energia, e aí eu vou falar aqui o que eu entendi, a Lilian depois complementa ou me corrige se eu estiver errado, mas enfim. Existe um quantitativo de energia ali no inconsciente, né? Ou seja, a pulsão ela é uma energia que é interna ao nosso organismo, assim como o recalque, então ela é interna. E ela é uma energia que, assim como o recalque, né, a gente até falou no episódio do recalque, existe uma energia que vem do inconsciente, que busca uma satisfação, e existe ali o recalque que promove uma barra nessa energia. Então, essa energia que a gente falava no episódio anterior do recalque é justamente a pulsão. Existe uma energia dentro do nosso inconsciente, endopsíquica, que busca uma satisfação através de objetos, e essa energia é o que a gente chama de pulsão. Assim como a gente também falou na questão do inconsciente, a pulsão ela é uma energia que ela nunca cessa também, ela é contínua. Eu estava até discutindo também aqui com a Lilian antes da gente começar a gravação, de que eu entendo que a satisfação da pulsão, ela é temporária, né? Porque assim, o sujeito vai lá e satisfaz determinada pulsão, porém a pulsão em si ela não é temporária porque ela nunca cessa. Assim como o inconsciente, assim como o recalque, por vezes a gente também pode pensar nessa energia também que nunca cessa. Então, a pulsão tem essa característica. A gente até pode fazer uma satisfação dessa pulsão, porém, em algum momento isso retorna, porque eu entendo que essa satisfação ela é temporária, certo? Ou seja, a pulsão é uma energia que ela está continuamente pressionando o corpo, né? Pressionando o nosso corpo. Uma coisa... Né? Oi? Uma força, né? Um impulso. Isso. E aí, outra coisa que eu achei interessante quando a gente fala sobre essa questão da satisfação é que eu li um termo que eu acho que foi até em um dos textos do Freud, que é a pulsão e seus destinos, né, Lilian? Que ele fala sobre essa inexpurgabilidade da pulsão, que é justamente isso que eu estou falando. A gente pode até promover algum tipo de satisfação dessa pulsão, né? A pulsão, a Lilian vai explicar um pouco melhor. A pulsão, ela tem uma meta, ela tem um objeto, ela tem uma fonte, e aí essa meta da pulsão, ela é uma satisfação, e ela promove essa satisfação a partir de determinados objetos, e aí ela é inexpurgável no sentido de que a gente vai ter uma satisfação ali, porém ela continua insistindo. E aí a gente vai buscar, de repente, outras maneiras de satisfazer essa pulsão. Então, uma pulsão, ela não é satisfeita necessariamente com um único objeto. A meta dela é sempre única, que é satisfazer-se, porém, ela se satisfaz
com diversos objetos, certo? Então, a princípio, assim, apesar de ser um termo complexo, complicado, ele é um termo também simples no sentido de que é basicamente isso, né? Puxando um pouco disso que o Ítalo falou, né, que ele trouxe, a gente poderia, né, resumir a pulsão como essa força, né, que nos instiga, que nos movimenta, né, em direção a alguma coisa, a algo, né, a algum objeto que seria o objeto que traria satisfação, né. No entanto, é importante a gente frisar que, como o Ítalo também já falou, que o objeto da pulsão ele não é um objeto dado como seria no caso do instinto, né? O erro de tradução ele ocorre justamente entre essas duas palavras e ele é considerado um erro porque se a gente pensar pela via do instinto, o instinto é algo natural, da natureza humana, né? No caso dos animais, no caso seria da natureza humana, né? Mas no caso do instinto dos animais, específica, né? Tem um objeto específico. Se a gente for pensar, por exemplo, em algumas necessidades nossas, né? Fisiológicas. Por exemplo, a fome, quando a gente é criança, né? A gente sente fome e a gente chora, tem algo que nos movimenta a chorar para procurar algo que nos satisfaça, né? Porque é a forma quando a gente é criança que a gente encontra de chegar a esse objeto, né? De obter esse objeto de alguma forma. E aí a gente se alimenta, isso cessa, isso passa, né? Não acontece a mesma coisa com a pulsão, né? E o Freud ele começa a trabalhar esse termo, né? Esse conceito lá nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, né? Onde ele vai dizer que a sexualidade humana ele vai fazer essa relação da pulsão com a sexualidade e ele vai dizer que a sexualidade humana não seria então instintual, seria pulsional, né? Porque haveria uma complexidade maior, né, no ser humano. Ele, por exemplo, a sexualidade humana não visa simplesmente a reprodução, né, a perpetuação da espécie, como no caso dos animais, né. Tem algo a mais, né, para nós, né, esse mais além. Então, a pulsão, ela é desse mais além. No caso da sexualidade, que é um exemplo, né, nós não usamos da nossa sexualidade apenas para esses dois fins, né, que eu trouxe, né, da reprodução, perpetuação da espécie, mas para algo além disso, algo que nos traga prazer, mas é importante também dizer que a pulsão não necessariamente seja da via de um prazer, né, quando a gente coloca que ela procura a satisfação, essa satisfação nem sempre é pela via de algo prazeroso, né, mas há satisfação de alguma forma. Quando tu falou sobre essa questão da sexualidade, eu achei interessante, né, relacionar a sexualidade com o instinto, porque, por exemplo, se a gente for pensar na diferenciação entre instinto e impulsão, eu lembro de ter escutado isso, inclusive, eu acho que na época da graduação, em que o professor falou, tipo assim, vamos dar um exemplo, o cachorro, ele sente fome, e aí você coloca lá a ração para ele, ele vai comer a ração todo dia. O ser humano, ele tem fome de, sei lá, de um sorvete de flocos, ele tem fome de um bife, ele tem fome de um frango, enfim, existe aí um objeto, né, que dá satisfação a essa pulsão, que a gente pode dizer que é uma fome, por exemplo, mas que a gente diferencia muito claramente do instinto, porque o instinto animal é o instinto de comer para sobreviver. E até a fome, né, para o homem, que teoricamente seria um instinto, ela deixa de ser, porque na nossa cultura a gente não tem fome de comida para sobreviver, a gente tem fome de comer uma comida específica, que é, sei lá, que está lá na publicidade, em qualquer coisa, né? O animal, por exemplo, ele usa a toca lá para se esconder, mas o ser humano, ele imagina uma casa X, com um revestimento tal, da cor tal. Então, tipo assim, isso a gente percebe claramente que existe diferença entre pulsão e instinto nesse sentido, né? E uma coisa que tu falou que eu achei interessante também em relação à sexualidade, isso demonstra também essa diferença, porque o animal, se eu não me engano, já vi isso em algum lugar, que o único animal que faz sexo para sentir prazer, além do homem, é o golfinho, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, no geral, os animais, eles fazem sexo para a reprodução. E a reprodução no ser humano, muitas vezes, ela é uma consequência do ato que é para ser prazeroso, digamos assim, né? Não é à toa que a gente tem os métodos contraceptivos e etc. Então, o ser humano, ele faz sexo para sentir prazer. Então, isso aí também já demonstra que a gente não trabalha na lógica do instinto. Porque se fosse só no instinto, era aquela coisa bem mecânica do animal, né? Encontra um homem e uma mulher.
Tanto é que e eu acho incrível quando o Freud traz essa ligação entre pulsão e sexualidade, porque ele demonstra muito claramente que a gente não está falando de um instinto, porque a pulsão sexual ela tem milhões e 700 bilhões de formas de satisfação. Então, existe o sexo heterossexual, o sexo homossexual, e aí existe gente que se sente prazer sozinho, em grupo, com, sei lá, a gente pode falar dos fetiches, que aí a pessoa que sente prazer com o pé, com não sei o quê, enfim. Eu até vejo sadismo. masoquismo, sadismo, ou seja, se a gente fosse falar de instinto, sei lá, vamos pensar que o homem faria sexo só homem e mulher, a mamãe e papai todo dia acabou, né? E aí o objetivo era reproduzir, mas não é por aí, né? As pessoas, elas desejam posições X em lugares Y, elas fantasiam em torno desse sexo. Então isso já demonstra que não é um simples instinto, né? E aí eu acho engraçado porque, inclusive, o ser humano faz isso com absolutamente tudo. Até mesmo essas coisas que a gente poderia pensar que seriam mais naturais e tal, a gente consegue dar um jeito aí de trazer para uma questão mais atrelada à pulsão do que ao instinto, né? Tem a questão também que a Lilian falou, né? Eu acho que ou eu falei ou foi a Lilian, que a pulsão ela tem diversas formas de satisfação. Eu dei o exemplo aí da comida, né? Do sexo. Mas aí, por exemplo, a sede, né? A gente pode matar a sede tomando suco, tomando água, tomando refrigerante, tomando... Enfim. Então, a pulsão, ela fala... esse exemplo que eu estou dando aqui é para mostrar isso, né? Que a pulsão, ela tem vários objetos que podem satisfazer. E aí eu estou dando o exemplo da sede, que é muito claro. Eu posso sentir sede de beber água, beber um suco, beber refrigerante, beber várias coisas, e isso vai matar a minha sede. Então, a pulsão, ela tem várias... como é que eu posso dizer? Ela atinge a satisfação de diversas maneiras com os mais variados objetos. Então, que é uma diferenciação que o Freud ele vai fazer neste livro. Nesse livro, o Freud ele vai trabalhar as pulsões de uma forma mais detalhada, né? Mais certinha do que ele faz nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Aqui já está meio que já formado, né? O que ele entende por pulsão. E aí, nesse texto, ele vai falar, vai fazer uma diferença, porque ele vai falar um pouco sobre o que seria a pulsão para a biologia, para a fisiologia, né? E aí ele vai diferenciando os termos. E aí ele coloca um que eu achei bem interessante, que é a diferença dos estímulos, né? Estímulos externos que chegam para a gente. Se a pulsão não poderia ser um tipo de estímulo, um tipo psíquico, né? Desses estímulos. E ele vai dizer que não, porque o estímulo, por exemplo, uma luz, né, que estimula e isso me incomoda, né, de alguma forma, eu posso ir lá, desligar ou diminuir, ou eu coloco um óculos escuro para evitar, né? Um som muito alto, eu posso colocar um fone, um tampão de ouvido, eu posso ir lá e diminuir o som, né? Então, eu posso trabalhar esse estímulo de alguma forma para que não me incomode, diferente da pulsão. Na pulsão eu não posso fazer isso, né? Ela está sempre, e não importa o que você faça, porque algo que é importante falar da pulsão é que ela nunca encontra o seu objeto, né? Então a pulsão ela está sempre, tem até, eu não sei se acho que é do Lacan, um gráfico, né, para dizer mais ou menos como que funciona a pulsão, que ele vai dizer que ela está sempre num circuito e ela está sempre contornando, né? A meta dela é sempre completar o circuito, ela está sempre pelas bordas, né? Eu tenho um objeto, eu teria um objeto aqui e a pulsão ela faz esse trajeto, né? Então, a satisfação seria a conclusão desse circuito, né? Nunca chegar exatamente ao objeto. E é isso que daria toda a complexidade, todas as variações que a gente encontra na pulsão, né? Tanto dos desejos, né, humanos, quanto da sexualidade humana. Toda essa complexidade se dá justamente porque a pulsão ela não tem esse objeto específico, e por mais que ela vise a satisfação, não é a satisfação plena, né? Como a gente fala, é sempre uma satisfação parcial. E aí eu fiquei pensando aqui também que assim que eu acho que é interessante também pensar nessa lógica da pulsão, até eu estava lendo sobre a questão da fixação, né? Porque tem determinados sujeitos, eles se fixam em determinados objetos, né? E aí eles só conseguem satisfação através daquele objeto muito específico. E aí isso tem a ver com o fetichismo, por exemplo. São pessoas... Aí eu vou usar o exemplo do sexo novamente, porque eu acho que
fica mais claro, mas é a pessoa que ela só consegue atingir um orgasmo, por exemplo, se ela transa numa posição específica, num lugar específico, tudo muito específico. E aí eu também achei interessante quando eu estava lendo sobre isso, porque eu acho que isso também tem a ver muito com a própria análise, né? Porque eu acho que um dos objetivos de uma psicanálise é trazer essa plasticidade para a vida do sujeito. Eu não entendo que eu não tenho um conceito do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, mas a gente compreende, por exemplo, de que o ideal é que você tenha uma vida mais plástica, né? Que você consiga satisfazer, por exemplo, suas pulsões das mais variadas maneiras possíveis, porque isso torna essa satisfação mais possível, né? E aí quando você tem essa fixação muito forte em uma determinada forma de satisfação ou em um determinado objeto, isso faz com que você se fixe naquilo e acabe que isso não é muito interessante para a gente quanto sujeito. Aí eu pensei muito nessa relação muito claramente entre fixação, por exemplo, entre essa plasticidade que seria o mais interessante da gente pensar, porque aí você consegue obter satisfação de diversas maneiras, e entre um objetivo de uma análise, por exemplo, que é que a gente tenha essa relação mais plástica mesmo com a vida, com tudo, né? Com o nosso desejo, com a satisfação das nossas pulsões. Então, foi uma coisa também que eu achei muito interessante de pensar nesse sentido das pulsões, né? De que o ideal é que ela seja de fato plástica. Isso é. Porque, assim, todos nós estamos tomados por essa força, né? Todos nós somos pulsionais, todos nós humanos somos pulsionais. Então, todo mundo tem dentro de si essa força que está ali cutucando, que está ali martelando, que está batendo direto, e cada um vai se haver com isso de uma forma diferente, né? Então, cada um vai encontrar destinos diferentes para suas pulsões, né? E isso é que diz da nossa condição de humanos, né? Que cada um vai lidar com as suas questões, isso também fala muito de uma análise, né? Que cada um vai aprender a lidar e encontrar os melhores destinos, né? Os melhores caminhos para suas pulsões, para os seus desejos, né? Pronto, e aí é interessante que essa pulsão, a pulsão, ela vai sendo montada, né? A partir das nossas experiências com os nossos objetos, né? A gente vai encontrando objetos no decorrer da nossa vida, da nossa história, e isso vai sendo montado, né? E isso afirma, mais uma vez, que isso não é definitivo, não é algo dado, não é algo pronto, é algo que você vai construindo ao longo Isso tem muito a ver com a sexualidade também, né? Porque você vai construindo ao longo das suas experiências com os objetos de satisfação, né? Você encontra, e aí não é isso exatamente, é outra coisa, ou então você encontra um e é durante um tempo, depois não é mais. Tudo isso é característico do nosso ser pulsional, né? Nós somos pulsionais e isso é muito característico disso, né? Tem um exemplo do que seria a pulsão, né? Então, se a gente vamos pensar num exemplo, né? Seria nas nossas relações amorosas, né? Que a gente às vezes é super massa, tá com a pessoa, você gosta da pessoa, mas fica naquele podia ser melhor, podia ser um pouquinho mais, podia ser isso, ser aquilo. Isso mostra para a gente que há um descompasso aí entre o sujeito e o seu objeto de satisfação funcional, que no caso seria o outro, né, a outra pessoa. E esse descompasso, ele diz da pulsão, né, do caráter pulsional das nossas satisfações amorosas, né? Então, assim, às vezes é muito bom, mas a gente sempre acha que poderia ser melhor, ou seria melhor se fosse com outra pessoa, e nós sempre tem esse quase encaixou, né? Encaixou, tá bom, mas poderia ser melhor, né? Poderia ter um pouco mais, poderia ser diferente, poderia estar mais longe, ou poderia estar mais perto, né? Então, isso é muito dessa relação do sujeito com o seu objeto, né? Objeto de satisfação funcional. E isso é entender também que eu acho que uma das coisas que me chamou a atenção na psicanálise desde sempre, né? Como eu já falei aqui, eu tenho uma relação transferencial com a psicanálise já há muitos anos, foi esse fato, né, de a gente compreender que o homem, ele é falho, que existe uma falta, que essa falta ela nunca vai deixar de existir, de que o que a gente pode fazer é tentar dar conta disso de alguma maneira, e que a gente realmente fica nessa lógica, quando tu deu aquele exemplo, né, a gente fica ali bordeando esse objeto que satisfaz, mas que
satisfaz plenamente. E a gente percebe isso na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Ninguém é feliz o tempo inteiro. Se a gente fosse pensar, tem gente que está cheio de saúde e tem alguma insatisfação, tem gente que é rico e está insatisfeito, tem gente que é pobre e está insatisfeito porque é pobre, tem gente que está insatisfeito porque é rico, e enfim. Então, assim, isso é uma questão construtiva da gente enquanto ser humano, né? Então, essa ideia de uma plenitude sempre foi algo que eu não comprei muito, essa ideia. E eu acho que a psicanálise traz essa questão, né? Essa questão mais realista, né? De olhar a vida de uma maneira mais realista, eu acho. E eu acho que isso também foi uma das coisas que me chamou a atenção, né? Na psicanálise. É isso, é perceber que, de fato, a vida tem suas merdas, né? E a gente vai ter que lidar com isso. Essa ideia de plenitude, ela é uma ideia que hoje em dia está sendo muito vendida, mas que a nossa constituição subjetiva não permite que a gente tenha essa plenitude, que não adianta a gente ficar buscando isso, porque a gente só sofre, digamos assim, porque a gente não vai conseguir isso. Mas é a gente aprender a viver a vida possível, a vida que a gente que é possível viver, da melhor maneira que é possível, né? E construir caminhos e construir saídas para as questões que surgem, porque é a gente entender que vão surgir problemas, vão surgir questões, mas que o nosso trabalho aqui é construir caminhos, né? E o nosso trabalho enquanto analista é de repente ajudar as pessoas a construir caminhos, não sei, assim, eu fico pensando. Mas eu acho que a pulsão traz muito isso para mim, assim, foi o que eu consegui tirar de... E às vezes a gente deseja muito, né, algumas coisas e batalha, né, luta muito, corre muito atrás daquilo que a gente desejou e às vezes a gente chega lá e não é aquilo, e isso é também muito comum, né, de adoecer, uma forma muito comum de adoecimento, né, de essa frustração de você, meu Deus, é isso que eu quero, e aí você vai, e você chega e não é exatamente isso, e você fica meio que neurotizando mesmo, né, será que o problema sou eu, por que não deu certo, mas na real é que era aquilo, só que a gente está sempre no a mais, né, não é exatamente aquilo, é um para além, né, então é muito eu acho que o processo de análise é muito disso, né? De entender que é a vida. É aquele, Enfim, né? Paciência, né? Quem gostou, bate palma, quem não gostou, paciência. É tipo isso. E aí... E é aquele ditado, vocês que lutem, a gente que lute. Enfim, tem várias coisas que a gente poderia pensar relacionando até mesmo com a nossa atualidade, né? E é interessante que isso tem muito a ver também com, né, com as nossas fantasias, né? Que a gente cria ao redor de determinados objetos, né? A gente fantasia muito que a gente vai conseguir, vai ser muito feliz, né? Por exemplo, ou outras fantasias mesmo. E às vezes a gente precisa abandonar, né, essas fantasias, a gente precisa saber que saber lidar com o luto, né, dessas fantasias também. Isso não quer dizer que a gente não pode sonhar e que a gente não vai conquistar as coisas que a gente sonhou e vai ser feliz. Vai, óbvio. Né? A gente também não está aqui para dizer assim, não adianta ser... Não, a gente deve sim ter os nossos sonhos. Eu acho que todo mundo... É interessante a gente ter uns sonhos, eu tenho os meus sonhos e eu fico muito feliz quando eu conquisto os meus sonhos, mas eu entendo que vai ter o a mais, né? Como tu falou perfeitamente. E aí a gente sonha em ter uma casa, e depois a gente sonha em reformar a casa, e depois que reforma a casa a gente sonha em ter uma piscina na casa, aí faz a piscina na casa, a gente sonha em ter um deck com churrasqueira, e depois, enfim, é isso. Esse é um movimento do humano, né? E aí a gente compreender isso e encontrar saídas para lidar com isso da melhor maneira possível, né? É mais ou menos E é exatamente nesse sentido. isso que nos move, né? Essa pulsão que nos move, que nos movimenta, porque senão, né? O que a gente ia fazer? Eu até brinco com essa história, porque eu falo assim, né? Porque tem gente que tem horror a comprar coisa parcelada, né? Eu já, assim, amo sou parcela. E aí eu até brinco, gente, a parcela me dá uma razão de existir. Por que eu vou viver, trabalhar se eu não tiver uma parcela para pagar? Verdade. Então é isso. Tu falou e é isso que eu lembrei aqui agora. Olha, tá me questionando, viu, com isso agora, com esse exemplo. Pois tem gente que, enfim, para mim isso é muito claro para mim, tipo, eu gosto. Eu acho que é isso. Eu acho que se eu não tivesse dívida nenhuma, de repente eu, sei lá, fico pensando me motiva, né, a trabalhar mais. Óbvio que eu tô brincando e tudo, né, assim,
Mas é isso, eu falava brincando, mas eu gosto mesmo, assim, não é uma coisa que me incomoda, porque tem gente que se incomoda horrores em ter uma parcela, porque, ai, não. E pra mim já é top, massa. Eu até prefiro, porque aí eu vou me motivar a acordar todo dia às 5 da manhã para ir trabalhar. Então é isso, né? Acho que é isso. Assim como a pulsão, o nosso vídeo não tem o objetivo de esgotar os assuntos, como a gente sempre fala. E aí o que a gente faz aqui, assim como a pulsão, é uma satisfação temporária, e depois ela retorna, e você retorna aqui para ver mais vídeos. Então é isso, gente, né? Qualquer dúvida que a gente possa responder, que a gente questões, sugestões, deixa nos comentários aí do vídeo. E tchau, tchau, até o próximo. Tchau, gente, até o próximo. Esperamos que vocês gostem. Se você gostou, curte, compartilha com seus colegas cis, nos seus grupos, na sua faculdade. Sigam a gente nos nossos Instagrams, que vai estar aqui embaixo também, para vocês acompanharem o nosso trabalho. E é isso. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.